Eu sou a Sabrina Abreu, sou especialista Clique, né, trabalho também com inteligência operacional, tenho 14 anos de experiência em tecnologia, né, sendo 8 anos de trabalho exclusivo, dedicado ao mundo Clique. Já tive a oportunidade de trabalhar com alguns de vocês, então para quem não me conhece, esse é um mini currículo. Hoje eu faço parte do time da Analisa BR. A Analisa é uma empresa do Grupo Tocato, que nasceu em 2017 para apoiar as empresas na era da transformação digital. E apesar de parecer, né, então, uma iniciativa recente, a Analisa, ela herda, né, ela nasce com toda a experiência da Tocato, né, empresa criada em 2016, fundada em 2006, tá? Que conta hoje com uma carteira de mais de 900 clientes, sendo 800 clientes privados, em torno de 100 clientes de empresas públicas. Nós temos, então, unidades em São Paulo, Florianópolis, Brasília, Recife, e contamos com 60 canais que estão espalhados em todo o território, né, onde faça que a gente tenha um braço, né, para alcançar, então, todo o território nacional. O foco da Analisa BR é trabalhar com low-code, BPM, machine learning, inteligência artificial e application governance. Tá? Então, por que o nosso foco hoje em application governance? Eu começo, então, perguntando para vocês, né, por que estamos focados hoje em application governance? Qual que é a realidade dos projetos Clique nos dias atuais? Então, como resposta à realidade, é que as mudanças nos projetos, elas são muito frequentes. E a velocidade dessas mudanças é muito alta, né? É muito rápida, é algo absurdo. Então, nós precisamos fazer as nossas entregas dos nossos projetos de forma rápida, eficaz e eficiente. Né? Nós não queremos ter retrabalho. O custo humano e financeiro é muito alto. Né? Então, nós não podemos perder as versões dos nossos projetos e ter esse retrabalho. Né? Então, o Clique, ele funciona, né, todo mundo sabe, ele funciona como qualquer outra ferramenta tradicional de BI. Né? Nós temos requisitos de negócio, desenvolvimento, novas solicitações, mudanças frequentes, publicação em produção. Então, sendo assim, nós precisamos gerenciar o ciclo de vida dos nossos projetos, que até é possível fazer hoje, né, de uma forma muito caseira, no Clique, onde a gente duplica, cria cópia de aplicações, né, o que pode ser muito oneroso, dependendo do tamanho das nossas aplicações, e nós não temos uma governança, né, estruturada sobre essas cópias, sobre os nossos projetos, sobre esse ciclo de vida de BI. Então, através do Platform Manager, né, o nosso foco de hoje, todo o ciclo de vida dos nossos projetos de BI passa a ser controlável e rastreável. Tá? Vocês provavelmente reconhecem um ou todos os problemas que iremos relatar aqui agora, tá? É algo comum que acontece bastante nos projetos em Clique, tá? Então, alguém aqui, né, já publicou uma versão errada em produção e acabou perdendo, substituindo, né, a versão que estava em produção, substitui e acabou perdendo parte do projeto, parte do que foi desenvolvido. Né? Ou, ao publicar um projeto em produção, esqueceu de levar os arquivos dependentes, né? Como os arquivos de include, ou esqueceu de criar um novo campo nos arquivos QVDs que são utilizados pela nossa aplicação. Tá? Isso já aconteceu comigo, com outros colegas consultores, com clientes, com parceiros. Só para deixar todo mundo aí alinhado, né? Os arquivos QVD são arquivos de dados Clique, para quem não trabalha diretamente com o Clique. Então, nós temos alterações, né? A gente altera o arquivo QVD em desenvolvimento e não altera em produção, leva somente a aplicação.
e acaba tendo falhas, então, dessas aplicações em produção, né? Ou por conta dessas mudanças frequentes, dessas mudanças muito rápidas, geralmente eu falo assim, preciso voltar uma aplicação, uma versão antiga, e aí você descobriu que não tinha uma versão antiga, né? Ou o arquivo foi corrompido e você não tinha um backup, não tinha uma versão antiga, e aí não tem o que fazer, né? Ou, né, quem nunca teve problema com outros aplicativos, né? Eu tenho a minha versão, tenho um backup, eu tenho uma cópia e eu vou restaurar uma versão antiga, por exemplo, do meu extrator de dados, e aí eu descubro que tem outros projetos que utilizavam o extrator atual, mas eu não tenho isso de uma forma clara, eu não tenho isso documentado, né? Eu não sei que outros projetos, que outros aplicativos dependem desse arquivo atual, desse QVD, né? Então a gente tem problemas aí ao restaurar essas versões antigas. Temos também problemas relacionados à falta de informação sobre aprovação e publicação de projetos, né, no nosso ambiente produtivo. Então, quem alterou, onde alterou, quando alterou. Então, são problemas rotineiros, né, encontrados durante o desenvolvimento de aplicativos Click, né, Click ou SAP BO. Problemas em geral, né, em todas as soluções de BI. Um outro ponto muito comum, né, é encontrar um erro que ele não foi encontrado durante os nossos exaustivos testes, durante a nossa fase de teste. Por quê? Né, o usuário ele testa, e na hora que alguém promove essa aplicação para o ambiente de produção, acaba levando uma versão errada, uma versão que não foi testada, uma versão muito antiga. Então, acaba subindo para a produção uma versão incorreta. Tá? Então, essas são algumas perguntas e desejos, né, desejo de solução para esses problemas dos usuários Click, que o Platform Manager pode responder e pode ajudar. Tá? Então, o que estamos oferecendo aqui hoje é uma solução de gerência de configuração. Tá? O que isso nos permite? Né? Nos permite rastrear mudanças, comparar versões, manter o histórico de alteração. Então, quem alterou, alterou o quê, quando alterou. Uma implantação fácil e automatizada, ou seja, eu consigo trocar, né, trocar o cenário que a gente, né, estou trabalhando em desenvolvimento, eu consigo fazer essa implantação em homologação e produção de uma forma muito fácil, onde eu consigo fazer um pacote de todos os arquivos relacionados que eu preciso para subir para a produção, tá? Além de auditoria e rollback de projetos, então tem um projeto errado, preciso voltar à versão anterior, então tem isso tudo muito controlado de uma forma muito fácil, né? Além de permitir que as equipes possam comparar essas mudanças feitas entre duas versões, né, dos painéis e um nível de micro detalhe, né, vai exibir para a gente, né, que trabalha com Click, todos os arquivos associados a uma aplicação, desde a extração de dados, passando pela transformação e incluindo, né, a carga final do painel e todos os nossos painéis e arquivos relacionados. Então, permite também que as equipes designadas, né, façam a passagem do painel, de um único painel, entre o ambiente, né, sincronizando aí com vários servidores, né, e além de um único painel, eu posso agrupar, né, como eu já disse, esses itens do projeto, né, todo o meu projeto, de uma maneira muito fácil, né, criar pacotes de entrega que garantem uma release combinada de diferentes painéis, transformadores, extratores, em um único pacote, um único projeto, tá? E fazer essa transferência para o nosso ambiente produtivo. É algo muito interessante também, permite criar múltiplos fluxos de aprovação, né? Ou seja, eu consigo criar checklists personalizados, né, que obrigam a checagem de requisitos antes da passagem de ambientes.
Então, eu tenho um checklist e eu só consigo subir, né, o nosso projeto para produção se todo o meu checklist ele estiver ok. Então, se está tudo ok, eu consigo subir para produção. Se não, né, eu preciso atualizar o meu checklist, deixar meu checklist todo ok para subir então para o meu ambiente produtivo. Ok? Então agora eu vou demonstrar para vocês, né, como melhorar a produtividade e reduzir os custos dos projetos, né, evitando então retrabalho, melhorando a documentação dos nossos projetos, diminuindo as horas gastas para entender o projeto e horas de rastreamento de dados para fazer alteração nos painéis. Eu tenho, né, esse início desse ano ainda eu participei de um projeto dos nossos maiores clientes no Brasil, e eu descobri, né, quando eu cheguei nesse cliente, que tinha uma tabela que ela foi gerada de forma inconsistente, onde causava um problema de performance muito grande na aplicação. E nós tentamos de todas as formas, né, através das APIs abertas, de análise de log, de outras aplicações que fazem, né, que fazem análise das nossas aplicações, dos nossos logs. A gente tentou de todas as formas descobrir quais eram os painéis que utilizavam esses dados, né, porque a gente tinha que fazer uma alteração, mas não sabia qual era o impacto causado em outras aplicações. Tá? E na época, isso foi início do ano, em janeiro, a gente não conseguiu achar de nenhuma forma como identificar, né, as aplicações que utilizavam esses dados. Né, hoje, com o Platform Manager, a gente consegue fazer isso de forma muito fácil. Tá? Então, eu vou trocar agora de ambiente e eu vou demonstrar para vocês tudo que foi falado até agora. Ok? Então, eu vou logar com o usuário que ele tem o perfil de desenvolvedor, tá? Então, todas essas funcionalidades, elas são parametrizáveis, né? Então, esse usuário, ele pode desenvolver, pode promover e pode analisar, tá? Então, é tudo parametrizável. Então, pensando no nosso dia a dia, nos nossos projetos, como que funciona, né? Então, assim, eu posso conectar vários clientes, tem aí, né, ambientes em ClickView, em ClickSense, então eu posso conectar em servidores diferentes, tanto View quanto Sense, ou SAP BO, né, que eu não é o meu foco hoje, mas funciona da mesma forma também para o SAP BO, tá? Então, esse usuário, ele tem acesso ao ClickSense, tá? Então, aqui a gente pode analisar todas as aplicações que eu já tenho no meu ambiente. O usuário ele pode, a qualquer momento, criar um novo aplicativo ou importar um novo aplicativo do nosso servidor. E aqui eu tenho todos os projetos, todas as aplicações, tenho as versões, em qual ambiente que está, né? Se é ClickView, se é ClickSense, quem que é o desenvolvedor responsável pela a aplicação naquele momento, quem está trabalhando com aquela aplicação, a data, e outros itens que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá, então eu tenho aqui um projeto que eu tenho a fase de extração, onde eu busco os dados direto no banco, a fase de transformação, né, onde a gente aplica as nossas regras de negócio, e tem a minha camada de visão. Então, o usuário solicitou uma modificação na minha camada de visão, eu preciso criar novos gráficos, incluir novos campos. Então, o que o desenvolvedor faz? Né? O desenvolvedor, ele faz um check-in, ele faz um check-out da aplicação, se já está comigo, né, já está com o meu usuário, ele vai fazer um check-out da aplicação para ele trabalhar com essa aplicação. Então, como essa aplicação já está comigo, eu posso editar essa aplicação. Ele vai abrir o nosso navegador do Sense da mesma forma, então todo o meu desenvolvimento ele é feito no ClickSense, né? Não tenho que aprender nada de diferente. Então, eu abro a aplicação pelo ClickSense. Então, eu vou fazer uma alteração aqui de script, né? Eu vou inserir uma nova tabela, que foi uma solicitação do usuário. Então, eu vou inserir uma nova dimensão.
Vou trazer, então, os dados de categoria do produto. Então, inserir uma nova tabela. Vou carregar os meus dados, então eu consigo carregar os meus dados da mesma forma, né, como eu estou trabalhando no ClickSense, e vou fazer, então, uma alteração de um gráfico. Vou criar uma nova tabela, uma nova pasta, criar um novo gráfico. Então, vamos adicionar uma medida. Então, o valor aqui total de vendas por categoria. Ok, então fiz a alteração que foi solicitada pelo usuário final. Vou só fazer uma alteração aqui para vocês verem, uma alteração de script, apesar de eu ter inserido uma nova tabela, eu vou excluir um novo campo. Então, vou desconsiderar aqui o campo de fax, tá? Na nossa tabela de clientes. Vou carregar os nossos dados. Ok, então fiz todas as alterações solicitadas pelo usuário final. Agora eu vou devolver essa aplicação, vou fazer o check-in dessa aplicação para ela ficar disponível para qualquer outro desenvolvedor trabalhar nessa aplicação. Então aqui a gente pode fazer os comentários, né? Posso comentar quais foram as alterações, quem pediu, né? Documentar então a nossa alteração, tá? Uma vez que eu devolvo essa aplicação, ela fica disponível. Veja aqui que o buy ele está nulo, vazio agora, então qualquer outra pessoa pode trabalhar. E o que eu vou fazer depois de devolver essa aplicação é criar uma nova versão, né? Eu vou assinar uma versão para essa aplicação. Então, vou considerar que eu fiz uma alteração grande, né? Que eu fiz a inclusão, então, de uma tabela de categoria, novos gráficos. Essa que a gente pode documentar com mais detalhes, e vou assinar uma nova versão, ok? Então, veja que a minha versão era 5.0, agora ela passa a ser a 6.0, e eu consigo mostrar, então, todas as instâncias. A gente tem, né, todas as instâncias, todas as versões dessa aplicação chamada Visão. E eu consigo comparar, então, né, analisar as diferenças entre as versões. Eu posso comparar a versão 6.0 com a versão 2.0, então eu consigo escolher as aplicações que eu quero comparar as versões. Tá? Mas eu vou pegar então a versão 6 com a versão 5, e com um clique eu posso comparar as diferenças entre essas aplicações. Tá? Então aqui em azul são todos os itens nos quais a gente teve alguma alteração. Então, de script, eu vou mostrar aqui, a gente pode mostrar todos ou focar naquelas alterações. Então, eu vou mostrar aqui as alterações do script, como ele mostra isso para a gente. Então, ó, veja que ele, né, eu estou comparando a versão do QVF 7 com o 8, QVF são os arquivos do clique. Né, então, eu tenho aqui o campo fax em vermelho, né, ou seja, ele não faz mais parte, eu excluí o campo fax, está aqui comentado. E eu inseri em verde todos as novas linhas, né? Então, tudo que eu inseri. Então, eu excluí fax, né? Está aqui comentado, não faz mais parte do meu script. E eu inseri, então, novas linhas, novos comandos com a tabela de categoria. Tá? Além disso, eu tenho alterações em gráficos, né? Gráficos de barra. Então, ele vai mostrar aqui para a gente que eu construí um novo gráfico que não tinha nessa aplicação, com todas as características do gráfico de barras. Tá? E ele mostra todas as alterações que foram feitas, né? Desde a data da carga, todas as características que foram alteradas na aplicação. Ok? Então, outra funcionalidade, né, que eu falei no início, é para a gente analisar o impacto, tudo que faz parte, quais são os arquivos que são dependentes do meu projeto. Então, eu tenho aqui a nossa camada de visão, e com um clique, né, eu consigo
analisar toda a dependência do meu projeto. Tá? Então, aqui nós temos a nossa legenda, né? Eu consigo identificar se eu uso arquivo externo, se aquela aplicação, se ela gera um QVD, se ela faz um store, os dados que eu busco de um banco de dados, quais são os arquivos externos, quais são as dependências, se eu tenho um arquivo binário. Tá? Então, nós vamos começar aqui pelo item que nós estamos analisando, que é a nossa camada de visão. Então, a camada de visão, ela usa, né, os dados de categoria, de clientes, de produtos e de vendas, tá? E ela também, veja que essa tabela é diferente, ela é pontilhada, tá? Por que que ela é pontilhada? Se eu olhar aqui, é um include, né? Então, eu tenho um arquivo que ele é um include. Então, a minha visão, ela usa os dados, ela lê dados de todos esses QVDs e de um arquivo texto, tá? E esses arquivos QVDs, eles foram gerados, que é essa linha azul, né? Quer dizer que eles foram gerados pelo nosso arquivo chamado transformador. E o arquivo transformador, por sua vez, ele leu todos os dados dos QVDs de produto, categoria, clientes, e esses QVDs eles foram gerados pelo extrator. E o extrator, por sua vez, né, lê todos os dados do nosso banco de dados, né, veja que é pontilhado aqui em vermelhinho, de um banco de dados, né, de um DB, que é um arquivo em Access chamado QWT. Tá? Então, a gente consegue analisar toda a estrutura, né, do meu projeto, quais são os arquivos que ele depende para funcionar. Isso é legal, tanto para um novo desenvolvedor que chegou, alguém que faz parte, né, alguém novo que chegou para dar manutenção no projeto, para fazer parte do projeto. Isso a gente ganha tempo, né? Eu não preciso pesquisar isso no script, tentar fazer a associação e abrir todos os arquivos. Então, em um único lugar, eu consigo fazer essa análise de forma muito rápida, tá? E além disso, é através dessa estrutura, tá, que o Platform Manager ele consegue fazer o pacote, né? Porque eu falei, chamei de empacotamento, de release, para fazer essa passagem de desenvolvimento para o meu ambiente de homologação e meu ambiente de produção, tá? Então, eu tenho aqui a minha camada de visão e eu posso criar, então, uma nova release, né? Que é um novo pacote. Então, eu vou chamar aqui visão release, né? Pacote. Ele fala, olha, para criar a visão, eu preciso do transformador e do extrator. Ou seja, se eu criar um campo novo no meu transformador e não levar para o meu ambiente de produção, a hora que eu atualizar, né, que eu recarregar minha aplicação de visão, ela vai dar erro, porque eu preciso de um campo que ele foi gerado pelo transformador. Tá? Então, para evitar esses erros, evitar esses problemas, a gente cria esse pacote com todos os itens necessários para o meu ambiente, né? E o próprio Platform Manager, ele consegue identificar quais são esses arquivos relacionados. Tá? Então, eu vou criar uma nova release. Tá? Então, foi criada aqui, né, a nossa visão release. Eu posso, então, analisar quais são os itens dependentes dessa visão. E eu também poderia editar esses itens. Né, eu quero trazer... select itens. Tá? Eu poderia, assim, ó, eu estou trazendo a última versão do extrator, a última versão do transformador, a última visão, né, a última versão da minha visão. Eu poderia trazer uma versão anterior, né, que é a versão que está testada e homologada pelo próprio desenvolvedor, né, porque ainda está num ambiente de desenvolvimento, e não a última versão. Tá? Então, você tem a opção de trocar. Então, a minha release ela foi criada. Eu vou também assinar uma versão, né, criar versões para minha release. Posso escrever aqui os meus comentários. E crio, então, o meu pacote para passar esse pacote inteiro para o meu ambiente de homologação. Tá? Então, eu tenho uma versão. A partir desse momento, eu posso, deixa eu só ver se todos os meus arquivos eles estão
Ó, extrator, transformador e visão, ok. Então, eu tenho as minhas releases. E eu posso passar, deixa eu criar uma outra versão, eu posso passar, então, para o meu ambiente produtivo. Ver se todos têm a visão. Tá, esse usuário, ele poderia, né, assumir papéis diferentes de passar para a produção ou não, né, então depende do perfil do usuário. Deixa eu ver se todos estão com uma release. Tá, então, eu coloquei uma release para todo mundo, agora eu posso promover, então agora sim para o meu ambiente de homologação. Ok, então eu tenho meu ambiente de homologação. Esse ambiente ele vai depender da estrutura, tá, de cada cliente, de cada servidor, então de como o ambiente de vocês ele é montado. Então aqui eu tenho um ambiente de desenvolvimento, de homologação e produção, tá? Que não é a realidade de todo mundo. Então essa passagem ela vai ser configurada de acordo com o cenário de cada empresa. Tá, ok? Então, aqui eu tenho os checklists que eu falei para vocês, que são personalizados. Tá, então, o que são esses checklists? Né? São itens que eu quero validar, que eu quero checar antes de publicar as minhas aplicações. Então, eu posso criar checklists diferentes. Então, para o meu extrator e transformador, eu vou colocar um padrão. E para a minha visão, eu vou colocar um checklist diferente. Tá? Então, pode ser validar conexão, validar logo, validar novas cores que foram estabelecidas, validar se o nosso projeto foi documentado, se ele passou por testes, quais os testes. Então, você pode criar os seus checklists, só que a gente vai conseguir publicar essas aplicações se os nossos checklists estiverem ok. Tá, então, eu defini, ele vai identificar quais são as conexões, vai mapear essas conexões que eu preciso para subir para a produção, né, vai validar essas conexões. E ele vai mostrar, então, para a gente. Tem aqui a minha release. Eu posso mostrar quais são essas releases. Tá? E ele está promovendo, né, a gente consegue reparar aqui, ó, que ele promoveu, então, para os nossos ambientes, cada um dos itens, né, o meu extrator, ele foi promovido com sucesso, o meu transformador, ele foi promovido com sucesso, e a minha camada de visão, que é a última camada também, né, então eu consigo acompanhar todas essas tarefas. Então, ó, veja que aqui agora apareceu essa setinha, né, informando que a nossa instância, ela foi promovida para o nosso ambiente. Tá, então, o nosso projeto como um todo, né, que eu consigo validar aqui quais são os arquivos, eles estão no nosso ambiente de produção, ó, de homologação, desculpa. Tá? Uma vez no ambiente de homologação, o usuário, ele vai validar, se tiver errado, a gente volta e faz as alterações, se tiver tudo certo, nós vamos publicar, né, essas aplicações no ambiente produtivo. Então, aqui no exemplo, eu vou considerar que está tudo ok. Então, eu vou promover essas aplicações para o ambiente de produção. Já está aqui em homologação. Tá? Então, eu consigo promover essas aplicações. Tá? Então, só para mostrar para vocês, eu vou abrir aqui o meu ClickSense. Tá? Então, veja que assim, são streams, são fluxos que foram criados.
Tá? Então, aqui em homologação, ele trouxe para a gente, né? Então, eu não preciso mais fazer aquela publicação através do QMC, né? Eu consigo fazer essa passagem de ambiente pelo Platform Manager. Então, aqui eu tenho extrator, eu tenho transformador e tenho também a camada de visão. Tá? Então, a gente vai definir os nossos ambientes, tá, de acordo com o nosso servidor. Tá? Tenho aqui também na camada de produção. Tá? Então, a gente tem essas passagens, tá? Aqui entre homologação e produção, a gente tem essas passagens de ambientes de forma automatizadas, né, e através de pacotes. Então, tenho aqui, né, no meu ambiente de homologação, ele está todo aprovado, tá? E do ambiente de homologação, a gente faz o mesmo processo para o ambiente produtivo. Tá? Veja que eu não consigo, né, se eu clicar aqui com o botão direito, eu não consigo promover. Por quê? Porque eu ainda não dei um OK no meu checklist. Né? Então, para o meu extrator, eu tinha que checar, eu, desenvolvedora, né, ou eu com um papel de promoção, tenho que checar se as minhas conexões estão OK, tenho que checar o update, né, se fiz o update dos dados, e tem a documentação. Veja que a documentação ela não é um item obrigatório, tá? Isso foi definido durante a criação dos checklists. Então, o meu projeto ele já está aprovado independente da documentação. Mesmo que se eu não fiz, eu consigo publicar. Os outros itens, se eu não tiver feito, ele está rejeitado e eu não consigo publicar. Então, OK para o meu extrator. Tá? Vou fazer aí a mesma coisa para o transformador. Né? Então, validei, fiz todas as minhas validações do checklist, estão tudo OK. Daí, meu projeto, então, ele já está aprovado. Mas vou colocar aqui a minha camada de visão, tudo OK. Tá? Agora, então, eu consigo publicar, né, promover esse projeto para o meu ambiente produtivo. OK. Então, essa aplicação, agora OK, eu já tenho no meu ambiente de produção. Tá? Se eu abrir aqui meu ambiente de produção, né, do ClickSense, eu tenho a minha release que foi criada, né, visão release aprovado, OK. Então, aqui no meu ClickSense, deixa eu atualizar, no meu ambiente de produção, vou abrir o nosso painel chamado visão. Lembrem que eu criei uma segunda pasta, né, uma segunda guia, onde eu criei um gráfico de barras por categoria. Né? Então, a gente já fez toda essa passagem de forma automática, onde eu consigo empacotar todo o nosso projeto. Há outro item citado lá nos nossos problemas, que é bem interessante também, é que eu consigo analisar, né, por exemplo, que foi um dos problemas que eu citei em um cliente, a dependência, quais arquivos, quais QVWs ou QVF utilizam um determinado campo, um determinado QVD. Então, eu posso procurar tanto no Sense quanto no View. Vou dar aqui um exemplo de produto. Ok? Então, o campo produto, né, esse valor produto, pode ser um campo, pode ser um QVD, ele foi utilizado no meu transformador. Então, eu tenho aqui dados extraídos produtos.qvd. E eu tenho também na minha camada de visão, eu encontro, né, tenho referência ao QVD de produto. Então, eu posso fazer buscas, né, ele vai me identificar entre todos os projetos onde eu utilizo aquele campo ou aquele QVD. Tá? Então, assim, eu tenho, né, dentro dos nossos itens, eu vou voltar aqui na visão, por exemplo, eu tenho todo o ciclo de vida daquela aplicação. Então, eu tenho um usuário, qual ação que aquele usuário fez, se promoveu, se fez check-out, se fez check-in, quanto tempo, qual foi a data, se teve sucesso ou não, né, qual foi o destino, quais foram os comentários que aquele desenvolvedor
inseriu naquela ação, tá? Então, nós temos todo o controle, tá? A gente consegue, então, fazer todo o controle, acompanhamento, toda a auditoria de tudo que foi feito, né, nos nossos projetos, voltar versões, se necessário, né? Então, a gente tem um backup aí de cada versão, a gente consegue versionar os nossos projetos. Então, a hora que eu tinha para passar para vocês hoje, de uma forma muito rápida, muito breve, quem tiver outras dúvidas, a gente pode marcar outras agendas. A gente vai abrir agora, então, para as perguntas. Espero que vocês tenham se identificado aí nesses problemas e na solução, que tenham gostado. Eu acho que eu, como desenvolvedora Click, como consultora Click, acho que isso ajuda bastante no nosso dia a dia dos projetos. Eu já perdi, acontece às vezes, né, de aplicação corromper e de não ter uma cópia e ter um retrabalho, perder aí dias de trabalho. Então, nós vamos abrir agora para as perguntas. E agradeço a participação de todos vocês. Sabrina, o André Luiz, ele fez uma pergunta, ele quer saber se o N-Printing também você consegue fazer o controle aí pelo Platform Manager. Eu esqueci de comentar, né? Acabou que é tanta coisa que a gente tem que passar. A gente consegue versionar e controlar não só, né, os projetos do ClickView, ClickSense, SAP BO, como qualquer outro arquivo, tá? Do Nprint eu não cheguei. A gente consegue controlar arquivos Word, Excel, né, TXT, porque a gente faz includes, faz documentação em arquivos externos. Então, a gente consegue controlar todos os outros arquivos, né, como extensões, widgets. O Nprinting, ele não tem um arquivo físico, né? Tudo é salvo através de metadados, né? Na versão 17, na versão 16 a gente tinha um arquivo, hoje não tem um arquivo físico, né? Essas alterações, elas são, tudo que é feito são metadados, salvos em banco de dados. Por isso eu acho que não é possível controlar. Posso confirmar, a gente anota o e-mail, e eu te confirmo isso, tá? Mas assim, como o Nprint ele não tem um arquivo físico, né? Ele é salvo em banco de dados. Então, por não ter um arquivo físico, te respondo aqui 90% que não é possível fazer esse controle do Nprinting. Mas eu te mando uma resposta 100% de certeza através do e-mail. Deixa o seu e-mail aí pra gente que eu te respondo isso 100%, tá? Mas a princípio eu acho que não. Mais alguém, pessoal? Vocês podem abrir o microfone e fazer a pergunta, tá? Eu acho que tem chat, tem algumas pessoas perguntando aqui pelo chat. Cadê? Tem várias, né? Eu não sei o que vocês já responderam. Não, de pergunta mesmo, só, por enquanto só. Acho que tem a forma de comercialização e preço. Sim, e os pré-requisitos de instalação. Tem mais aqui. Alexandre Pereira, ele quando leva de um ambiente para o outro, o aplicativo vai vazio, tem que carregar de novo, pois os dados são diferentes, certo? Na migração já faz isso? Tá, a gente pode levar o arquivo vazio ou recarregar. Então, pode observar que durante a demonstração, eu recarreguei a nossa aplicação, tá? Então, eu posso recarregar e levar para a produção com os dados atualizados, ou eu posso levar vazio e recarregar através das tarefas do nosso console no ClickSense. Então, é uma escolha, tá, do desenvolvedor ou da pessoa que vai promover, e escolher se vai levar o arquivo vazio ou com os dados, né, dados atualizados. Então, você pode fazer essa atualização ou levar o arquivo vazio, tá? Então, isso é opcional. Tá. Quais os pré-requisitos para a instalação do produto, se existe algum módulo instalado no servidor Click? Uma pergunta do Eduardo Ram. A gente instala, né, a Platform Manager, essa solução, em um servidor separado, né? Os requisitos mínimo de memória e de processador. E aí, se a gente trabalhar com todos os dados dentro da solução, a gente vai precisar da mesma memória para carregar aquela aplicação.
né? Se eu não trabalhar com a carga full, os requisitos eles são bem pequenos, assim, de hardware mesmo. E aí é só ter a licença, e a licença, né, você vai apontar para os seus servidores de ClickSense, ClickView, SAP BO, e arquivos externos, né, como eu disse, Word, Excel, TXT, então a gente pode controlar outros arquivos, né, qualquer outro arquivo físico. Tá. O Célio Oliveira quer saber qual a forma de comercialização. Célio, o licenciamento é feito, tem uma licença para 2 servidores, onde você tem direito a ter 5 desenvolvedores trabalhando nele ou 5 promotores. Se você tiver mais servidores, servidor de teste ou algum servidor de redundância, você tem que licenciar ele. E se você quiser também promover, que a Sabrina pode falar um pouquinho melhor, promover as extensões que você cria ou os mashups, também tem um licenciamento para isso, tá? A gente pode, depois, isso para todo mundo, a gente vai poder conversar isso depois, eu peço que vocês me procurem, para a gente poder mostrar para vocês o licenciamento de acordo com o parque que vocês têm hoje, tá? Que o licenciamento ele vai depender, né, da quantidade de servidores, da quantidade de usuários desenvolvedores, da quantidade de usuários que irão promover as aplicações para os outros ambientes, né, de homologação e produção, se tiver. O Amaury está querendo saber a partir de qual versão do ClickSense e do ClickView a gente pode usar. A gente consegue trabalhar tanto no ClickView 11, ClickView 12 e ClickSense qualquer versão. Vi outra pergunta aqui, se pode ser instalado no mesmo servidor do Click. No meu ambiente, que é um ambiente de teste, eu instalei, tá? Então, ele está instalado na mesma versão do meu ClickView e está em outros, e meu ClickSense está em outra versão. Então, eu conecto tanto no ClickView quanto no ClickSense. Ele está instalado na mesma máquina do ClickView e na mesma máquina, em máquina diferente do ClickSense. Né? Geralmente, a gente recomenda que seja instalado em máquinas diferentes, para um não consumir recurso da outra máquina, e se um cair, não cair o outro, tá? Mas, assim, não tem problema instalar na mesma máquina. O Márcio Silva quer saber se o gerenciador já vem integrado ao Click, e se é uma aplicação à parte. Sim, é uma aplicação à parte, tá? Não é uma ferramenta nativa do Click. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui, o Pedro Bergo. Em um ambiente já existente, como é a implantação dessa ferramenta? Deve-se fazer algum cadastramento ou catálogo das aplicações, ou ele reconhece o ambiente existente? Ele reconhece o ambiente existente, tá? Então, eu não preciso criar cada diretório que eu tenho no meu ClickView. Eu consigo, na hora de configurar, de montar o meu ambiente, ele consegue, né, eu aponto para o meu servidor, se for o ClickView, porque o ClickSense funciona de forma diferente, ele consegue já mapear todos os diretórios que eu tenho no ClickView, né, ele vai mapear dentro dessa aplicação. E a gente consegue aí criar ou importar, as aplicações a gente tem que importar, não precisa ser um a um, eu posso importar todas de uma vez. Eu vi uma outra pergunta aqui, se não tiver ambiente de homologação, se eu posso suprir essa camada, né? Eu precisaria criar homologação? Não, né? Como eu disse na apresentação, vai ser de acordo com o seu ambiente. Então, você pode passar do desenvolvimento direto para a produção, né? Se tiver homologação, você passa para homologação, de homologação para produção. Se não tiver, você vai direto para o seu ambiente produtivo. Então, a configuração, ela é feita de acordo com o seu ambiente. Cadê? O Márcio Ribeiro, ele quer saber se ele versiona os arquivos shared também e se ele consegue fazer a gestão dos objetos criados pelos usuários. Os objetos são os gráficos? Se for assim, a gente controla, né, faz a versão tanto de script, quanto de objeto, quanto de aplicação. Não sei se eu entendi bem a pergunta. Se tiver subido para produção, né? Se não tiver naquela versão que só o usuário enxerga, não. Não, assim, ó, como que ele funciona, tá? Para fazer o versionamento, eu não posso abrir direto via ClickSense, eu tenho que abrir pelo Platform Manager. Então, se eu for pelo Hub, né, se o usuário ele acessar o Hub direto, ele não vai versionar, né? Para versionar, ele tem que fazer como eu fiz, né? Então, demonstrando aqui, o usuário ele tem que acessar essa solução do Platform Manager
e aqui ele vai clicar em editar para abrir o ClickSense, tá? Então, tudo que o usuário fizer, ele tem que fazer por dentro, né, da nossa solução. Então, ele vai editar, aí sim vai versionar. E, né, a gente vai ter todas essas versões. Se ele abrir direto pelo servidor do Click, a gente não tem, a gente perde esse controle de versões. Pode fazer direto via Hub? Não, se fizer, pode fazer direto via Hub, mas não será versionado, né? Então a versão a gente só consegue versionar se abrir através do InfoBI, né, que é o do nosso Platform Manager. Você consegue abrir direto via Hub, mas não vai versionar. Essa edição deve ocorrer pelo desktop ou pelo server? O acesso, né, do Platform Manager, ele é todo online, né? Então, é através do navegador, como eu demonstrei, eu acessei a aplicação, então eu vou sair aqui de novo, vou fazer um logout, eu vou acessar o nosso portal, né, o nosso Platform Manager, acesso aí com o mesmo usuário, faz integração com a AD, né? Então, o mesmo usuário que eu tenho no Sense, a mesma conexão, e aí dentro aqui do desenvolvimento, onde eu tenho as minhas aplicações, né, ou importo, ou eu crio, então eu tenho que acessar por dentro da solução do Platform Manager, tá? Se eu acessar direto pelo Hub, ele não vai versionar, ele não vai fazer o controle. Nada impede do usuário fazer direto pelo Hub, né? A não ser que você ache trave esse acesso direto pelo Hub. Mais perguntas? Mais alguém? Eu pulei alguma? Pode levantar, pode abrir o microfone, tá? Mas eu vejo que é uma solução cara. Então, ao meu ver, aí tá. Aí a gente pode mesclar essa. Tem mais alguém? Mais alguém que precise fazer alguma pergunta? No Click View, na instalação, ele já identifica a configuração do ambiente, mas e no ClickSense, como funciona? Sabrina, acho que eu fechei seu microfone. Se você puder abrir. Poxa, eu estou falando aqui um monte. Tá. No ClickSense a gente vai criar, né? Então a gente tem que apontar para cada stream que eu quero, de desenvolvimento, de homologação, de produção. Então, produção, eu posso ter várias streams, né? Que são as mesmas. Então, a gente só tem que apontar para o nome daquela stream que a gente tem no ClickSense. Tá? A configuração, né, essa instalação e configuração, independente do tamanho desse cenário, ela não passa aí de uma semana. Tá? Então, geralmente, em torno de uma semana, a gente consegue fazer a instalação, toda a configuração, todos os testes. É algo bem simples, bem rápido também, não é algo demorado. E é feito uma única vez, né? Feito, a gente tem toda a estrutura, que pode ser editada depois, se necessário. Tá, pessoal, quem tiver interesse da gente fazer uma apresentação mais focada, a gente já entendendo como que é o ambiente de vocês, a gente pode fazer, tá? E dúvidas comerciais em relação à forma de licenciamento, eu peço que vocês me procurem, o meu e-mail está aqui no chat, renata.fonseca@analisabr.com.br. A minha base é São Paulo, para quem estiver em São Paulo, a gente pode ir pessoalmente. E quem estiver fora, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez hoje, tá? Pelo Zoom. Mais alguma dúvida? Pode abrir o microfone, quem quiser falar. Deixar aqui seu... Tá tudo bem? Então tá bom, pessoal. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Se puderem replicar essa apresentação que vocês viram hoje, que eu acho que é bem importante para os usuários de Click, que a gente entende que é muito importante pela nossa experiência. Não deixem de passar essa apresentação para essas pessoas e não deixem também de pedir para me procurar, tá bom? Muito obrigada. Posso encerrar? Mais alguém? Então tá bom. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo.